Olá! Quais são os pilares dos conhecimentos que os educadores ou que nós educadores devemos considerar neste século XXI? Vamos falar um pouquinho sobre isso? E nós vamos falar sobre isso a partir do artigo publicado pela Zuleide Blanco Rodrigues, que tem como tema, ou título melhor, Educação, um estudo com base no relatório da Unesco sobre os 4 pilares do conhecimento. E, mais uma vez, a gente vai recapitular como a gente pode ler um artigo científico de maneira mais efetiva. A primeira coisa que nós temos que fazer com qualquer artigo que nós pegamos é compreender quem são os autores, ou nesse caso, a autora. Daí, nós vamos ter uma perspectiva da linha de pesquisa ou da sequência, da profundidade do nível de informação que nós estamos obtendo. Aqui no núcleo do conhecimento, nós temos as informações sobre os autores. Então, se você clicar aqui, você vai ter aqui o mini currículo, né? Então, a Zuleide Blanco Rodrigues é mestre em Educação, História Política e Sociedade pela PUC São Paulo. Então, bacana, a gente já tem aqui o feedback da autora e a gente sabe que ela tem o nível de mestre para trabalhar com esse tema. E aqui nós vamos ter aí o material dela enquanto organização. Às vezes a gente lê o resumo de um material e só um dos pilares, nesse caso, só um dos tópicos nos interessa. É o que nós podemos fazer, por isso que tem aqui esses tópicos, para que a pessoa vá lá direto e clique caso haja interesse apenas por um dos tópicos. Hoje, por exemplo, nós gravamos um vídeo falando de estresses e tinha várias colocações, vários momentos do estresse, vários conceitos sobre níveis de estresse que puderam ser trabalhados dessa forma. Nesse caso desse artigo, embora haja possibilidade de tópicos, você vai compreender que ele é um artigo muito efetivo e esses tópicos conversam entre si, impulsionando o leitor, impulsionando o pesquisador a compreender mais sobre cada um desses tópicos, especialmente os professores e educadores. Vamos entender o que a autora disse a partir do resumo. Ela coloca o seguinte: este trabalho toma como referência a obra Educação, um tesouro a descobrir, de Jacques Delors, preparada para a Unesco, sobre os 4 pilares do conhecimento: aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser. Tratando-se de uma pesquisa bibliográfica. O problema que motivou esse trabalho está em mostrar que a modificação profunda dos quadros tradicionais da existência humana coloca-nos perante um novo empenho de compreender melhor o outro ser social e o mundo ao redor. O objetivo geral espera sensibilizar pessoas ligadas ao processo educacional a perceberem que a prática da educação hoje tem como base a visão que a pessoa humana é levada a entendimento de fatores externos sem devido instigar da autonomia de raciocínio. Os pilares têm por objetivos específicos conduzir as pessoas pela educação ao longo da vida a trilhar o caminho do autoconhecimento para desenvolver a personalidade de forma integral, sedimentar o espírito de equipe, criatividade e respeito às diferenças, despertar desde cedo a consciência de que uma educação pautada nos 4 pilares do conhecimento formará os líderes do futuro. A conclusão que se encerra o trabalho mostra que a atual evolução da sociedade, oposto à máquina de produção, está a exigir novas proposituras e absorção do conhecimento, da feitura, da convivência e de ente social nesta era do conhecimento. Pelo resumo, nós conseguimos ver quais são os vieses, os caminhos percorridos pela autora e da onde ela partiu. Então, ela partiu desse trabalho apresentado por Jacques Delors na Unesco e aonde ele colocou a necessidade
a necessidade do indivíduo, né, da atuação do indivíduo e da formação em contato não só das matérias, da grade curricular, do conhecimento técnico, mas agora uma educação que transpasse esse muro, transpasse esse limite e consiga colocar sujeitos atuantes, pensantes, criativos. E nós vamos ver isso agora. Na introdução, então, a autora tomou cuidado de colocar esse trabalho, explicando quando foi apresentado. Foi apresentado para a Unesco em 2001. Coloca aqui várias alusões, né, a outros autores para defender ali o que está escrito. E aí ela vai fazer uma especificação dos 4 pilares. E esses pilares são aprender a conhecer, aprender a aprender. Este pilar versa sobre a compreensão do mundo que habitamos e de nós mesmos, do objetivo de se viver dignamente, da necessidade de desenvolver capacidades apropriadas à realidade atual, voltadas ao raciocínio lógico e na autonomia. Então, no momento que você fala que você tem que aprender a conhecer e aprender a aprender, você está passando a sua casinha do costume, pode assim dizer, de que alguém vai lhe dizer o que tem que ser feito. Você vai aprender de verdade e aprender através do raciocínio lógico como aquela matéria, ou aquele contexto, aquele objetivo é lidado e a interação que você vai ter com o mundo. E aí, ela coloca aprender a aprender, compõe-se de todo o material, de todo o necessário, de aprender a conhecer e requisita a constante atualização em exercitar a memória e o pensamento, além de prestar atenção às coisas e à pessoa. E aqui é muito interessante, que é uma linha que eu compacto muito, dessa aprendizagem constante, diária e a todo momento. A todo momento, quando nós aprendemos a aprender esse raciocínio lógico, esse raciocínio crítico, né, de questionar as coisas que nos cercam, nós começamos a entrar numa nova concepção de existência humana, de uma nova consciência de existência humana, que é a compreensão de um todo. Então agora o aprendizado ele não pode mais estar numa caixinha que você toma posicionamento, mas agora você vai interagir com esse conhecimento constantemente. O segundo eixo, aprender a fazer. Então, na medida que eu aprendo essas informações que são me passadas, agora eu tenho a capacidade ou a obrigação de aprender a fazer. O que eu faço com isso? Infelizmente, na educação, até na educação superior, nós vemos muitas vezes engessados o ensino como um todo. Então, o aluno ele não aprende a matéria, ele aprende a resposta, que muitas vezes as avaliações se pautam em pegadinhas, e pegadinhas muitas vezes de compreensão, para ver se o aluno está prestando atenção, do que da compreensão da matéria. E é justamente o que Delors vai falar assim, não é isso, ele tem que aprender com isso, aprender o tempo todo esse sujeito e aprender a fazer. E aí como que a gente vê essa relação com o trabalho, né? É justamente você fazer aquilo que você aprende. A competência pessoal faz com que o conhecimento inteligente se coloque em prática, o qual é valorizado no fazer. Não basta fazer, é preciso ser criativo e inovador. Fazer por sua inteligência estudada e organizada, com que as máquinas se tornem mais inteligentes, facilitando o trabalho e ganhando em produção. E aí é um jeito que esse aprender a fazer vai reverberar em todas as sociedades, todas as lacunas e âmbitos, mas também aqui ela trabalha na questão do trabalho. Aprender a conviver juntos e aprender a conviver com os outros. E aqui a gente tem até um paradoxo, né? Porque a gente tem um mundo social onde parece que as pessoas se relacionam e, na verdade, não se relacionam no sentido de respeito. Muitas pessoas acabam adotando algumas bioidentidades e esquecem do respeito do outro, ou o outro como ser humano, o outro como detentor das mesmas faculdades do que a sua. Respeitar, então, a diferença, respeitar o outro acima de qualquer outra coisa. Aqui a autora fala sobre a questão do bullying,
mas não é só o bullying no contexto escolar, mas no contexto social, as pessoas que não se adequam ou não se adaptam ou julgam o diferente e fazem um verdadeiro bullying, um massacre mental em cima dessas pessoas. E aí esse autor fala, o Delors fala e a Zuleide fala sobre essa importância do aprender a conviver, que é uma base educacional também, que cabe aos educadores e aos pais, né? Não só o educador no contexto escolar, mas todo mundo que entra em contato com esses indivíduos e a nós mesmos nos construirmos nessa ideologia ou nessa postura do conviver e respeitar a todos. E por fim, aprender a ser. A autora volta aqui para o Kant e fala o seguinte: o homem é a única criatura que precisa ser educada. E continua. Charlotte, o homem nasce inacabado, precisa fazer-se por si mesmo, é frágil, mas possui plasticidades. Não é como um animal irracional definido pela espécie. Então, vai se definindo ao longo de sua história. E basicamente isso, nós somos seres humanos que vamos nos reconstruindo, que vamos nos adaptando e que vamos aprendendo como o nosso cérebro ele é neuroplástico, nós não somos engessados, nós podemos mudar e tomar novas posturas o tempo todo na medida que nós consigamos compreender que esses 4 pilares do conhecimento vão muito mais além do que a gente está acostumado a conceber. Nas conclusões finais, a autora coloca aqui: este trabalho sobre os 4 pilares do conhecimento para a educação de qualidade do século XXI, com ênfase no relatório de Jacques Delors, nos coloca ao encontro do grande desafio por uma educação holística, atuante nas áreas da medicina, da psicologia, da ecologia, da formação pedagógica, para mudar nossa história e conseguir novas conquistas. Que sejamos capazes de alcançar uma sociedade mais justa e solidária, e, acima de tudo, acreditar no poder transformador da educação. Eu compactuo com a Zuleide em gênero, número e graus. Realmente nós precisamos encarar esses 4 pilares como responsabilidade, não apenas de colocar no outro, mas de colocar esse conhecimento aqui, dentro de nós mesmos. Pessoal, eu espero que você curta esse material tanto quanto eu, reflita. Esse aqui é um material que vale a pena você parar e refletir se você está fazendo, né? Se você também está nesse caminho. Não esqueça de deixar seu comentário. Vou deixar aqui, parabéns, Zuleide, conteúdo indispensável e até difícil de dar algum adjetivo para esse pensamento que você nos colocou nesse material. Eu espero ter ajudado, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.